Muito bem, amados. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, agradecer por esse dia. Graças a Deus o calor chegou, deve fazer algum frio à noite, né? Mas o calor está chegando, o sol está chegando. Eu louvo a Deus por isso, já estava com saudade do calor. Aqui o pessoal de Viçosa reclama do calor, mas é porque não conhece Valadares, né? Não conhece Ipatinga, ou o norte de Minas. O calor daqui é muito bom, é gostoso. À noite vem aquele ventinho fresco, né? Refresca um pouquinho. Não é tão quente assim. É quente, mas não é quente demais, né? Tava com saudade, né? Desse calor também. Então vamos agradecer a Deus porque as estações, né? Os tempos e estações pertencem a Deus. Tudo pertence ao Senhor. E Ele está no controle. E que a nossa alma, né? O nosso espírito, que nossa mente aprenda a descansar, né? No governo de Deus, na soberania de Deus, no seu poder, né? Maravilhoso, com o qual Ele tem ordenado, né? E guiado, né? Com sabedoria, com a sua sabedoria infinita, né? E eterna, todas as coisas. Amém? Vamos orar? Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor nos concede mais um privilégio, oportunidade de anunciar a Tua palavra. Abençoe esse estudo, que possamos aprender como nos comportar na Tua presença como igreja, ao nos reunir e quando nós estamos espalhados, ó Deus, por este mundo, seja no trabalho, na rua, no mercado, em casa, seja numa viagem de férias, seja no lazer, na faculdade, na escola, em qualquer lugar, entre amigos, parentes, ó Deus, em qualquer lugar ou circunstância, nós possamos aprender a sermos cristãos, a fazer bom uso dos dons, das capacidades que o Senhor tem nos dado, e a crescermos em graça, em conhecimento do Senhor, e que o fruto do Senhor, o fruto do Teu Santo Espírito, amadureça em nós, o caráter de Cristo possa ser cada vez mais formado e amadurecido em nós. Nós oramos, gratos por essa oportunidade, pedindo a Tua bênção, a Tua orientação, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmã Lucimar também está aqui. Deixa eu ver quem mais chegou. Muito bem. Aos pouquinhos vai chegando mais irmãos e irmãs em Cristo. Eu sei que muita gente assiste após a live. Isso é um grande privilégio. Muito bem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós ainda estamos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós estamos no capítulo 12 ainda. Vamos falar um pouco mais sobre a unidade, né? Nós tivemos a oportunidade de falar sobre a questão da importância dos dons e como nós temos que reconhecer aqueles dons que são mais evidentes, são mais importantes para a edificação. Existem dons que são mais importantes e relevantes para a edificação do que outros, né? E isso não desmerece ninguém, né? Ninguém deve invejar posição na igreja de ninguém. Cada um deve entender que todos são importantes para o crescimento, mas alguns dons, eles são mais importantes e evidentes. Não que os dons menos importantes, né, são desnecessários. Não existe isso. Todo dom espiritual, toda habilidade que Deus dá para cada crente, assim como cada crente é de grande importância para o crescimento no todo, né? Mesmo que alguns dons sejam mais evidentes do que outros, né? Isso é claro, assim como é com o corpo físico, o nosso corpo. E Paulo vai fazer isso. Ele vai comparar, né, a igreja com seus dons e capacidades, né, que pertencem a cada membro, com o corpo humano, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. É assim como é no corpo humano, também deve ser a igreja, né, governada por Jesus Cristo, debaixo do senhorio de Cristo, né, deve exercitar essas habilidades para um fim proveitoso, né, para a edificação da igreja. Glória de Deus, adoração a Deus, exaltação a Deus, não é? Edificação espiritual e proclamação do Evangelho, né? E proclamação do Evangelho de Cristo. Muito bem. Então, o que eu quero destacar mais neste estudo de hoje, né? É claro que o estudo não vai ser tão longo assim, mas porque é importante que, né, esmiucemos
passo a passo cada assunto, né, que surge do texto bíblico, né, do capítulo 11 até o 14. Então eu quero falar mais especificamente sobre a unidade da igreja e dos dons espirituais. Ou seja, a unidade da igreja e sua relação com os dons espirituais. Então, quando Paulo ele ensina sobre, né, o uso dos dons, quando ele corrige a visão dos crentes em Corinto sobre a maneira como eles deveriam encarar essas capacidades que Deus concede, essas habilidades espirituais que Deus concede para cada um, para cada crente em Jesus, membro do corpo de Cristo, Paulo ele vai falar sobre essa importante doutrina, esse importante princípio doutrinário, que é da unidade cristã, a unidade espiritual do corpo. Se nós não entendermos a unidade espiritual, nós iremos agir, né, de forma individualista. Nós iremos agir de forma orgulhosa, né, achando que uma parte é mais importante do que a outra porque tem um dom mais evidente. Ah, o meu dom é mais importante, então eu sou mais importante do que você. E isso não deve acontecer na igreja. Não deve acontecer. Por quê? Porque existe uma unidade, existe uma codependência entre todos os membros, desde, né, aqueles membros que são mais capacitados, que Deus concede, pela graça dele, não é merecimento de ninguém, desde aqueles membros, né, mesmo aquela pessoa que está mais nova na fé, que está começando agora, dando os primeiros passos da fé, mesmo que ela tenha um dom espiritual que ninguém observa, que não é visível, não é tão evidente, mas aquela pessoa é muito importante, né? Juntamente com todos os membros, é fundamental, né? Ou seja, cada parte interligada, interdependente, né? É importante para o crescimento do todo. De tal forma que se o menor sofre, o menor membro do corpo sofrer, né, todo o corpo sente. Todo o corpo, de alguma forma, né, Deus distribuiu, Deus colocou as coisas de tal forma que se o menor sofre, todo o corpo fica incomodado, atrapalha o desenvolvimento. É assim que Deus fez, para que haja, né, essa interdependência entre os membros. Né? Assim como se eu machucar, né, esse meu dedo, né, esse meu dedinho pequeno aqui, né, em comparação com outras partes do corpo, ele pode ser muito pequeno, mas se ele tiver quebrado, se eu perder esse dedinho, vai fazer falta. O meu corpo todo pode ficar até enfermo e doente. Se houver uma inflamação aqui nesse dedo, talvez o meu corpo todo sofra. Né? Eu posso até ter febre, né? E ficar doente por causa do dedo mindinho, né? Ou uma outra parte menor do meu organismo, do meu corpo. Então Deus colocou dessa forma, né? Imagina se uma unha, né? Vamos falar da unha, né? Se entrar aqui uma farpa entrar dentro da unha, vai me incomodar demais. Eu não vou conseguir fazer mais nada. Enquanto não tirar aquela farpa, eu não vou conseguir me concentrar em nada. Imagina só, assim, se um membro está enfermo espiritualmente, isso afeta de alguma forma todo o funcionamento do corpo. Então é necessário trabalharmos continuamente pela unidade. E é isso que Paulo vai falar aqui, sobre a unidade. Eu vou ler na NVT, né, o versículo 12, que diz assim, a partir do versículo 12. O corpo humano tem muitas partes, mas eles formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Veja, assim como o corpo acontece com relação, né, a Jesus Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um corpo pelo único Espírito. E todos nós recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então Paulo já começa, né, a ensinar a verdade da unidade. Não importa qual é a etnia que eu faça parte, de onde eu vim,
se você é europeu, se você é descendente de africano, de asiático, se você é índio, não é? Se você é nordestino, se você é mineiro, ou você é goiano, é do Mato Grosso, não importa a sua origem, a cor da sua pele, né? O seu idioma, não importa. Essa não, entendeu? Não importa. Deus tornou todo, ele acabou com as barreiras, né? Ou seja, ele une pessoas tão diferentes, tão diversas, com culturas tão diferentes, homem, mulher, crianças, idosos, jovens, adolescentes, pessoas tão diferentes. E isso é milagre. Eu sempre digo, a igreja é um milagre da graça de Deus. A igreja não é uma coisa humana. Porque pessoas tão diferentes, adorando o mesmo Deus, crendo no mesmo Salvador, se reunindo para cantar, para ouvir um homem pregar, ouvir uma pessoa falha, sabe? Ir lá abrir um livro, abrir a Bíblia e anunciar, e todo mundo fica ouvindo ali, ouvindo pessoas tão diversas, do analfabeto à pessoa que tem doutorado ou pós-doutorado, não importa. Veja, isso é igreja. Igreja é milagre de Deus. Igreja é o milagre da graça. Deus une essas pessoas. E essas mesmas pessoas, né, têm algo em comum. E é isso que Paulo está falando aqui. Tem algo em comum. Ele fala do Espírito Santo que nos uniu, não é? Que nos tornou salvos, nos tornou convertidos. É obra do Espírito Santo. Então ele vai começar a falar da operação do Espírito. Ele continua dizendo, de fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes, está vendo? Se o pé diz, não sou parte do corpo, por que não sou mão? Acaso, por isso, deixe de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixe de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? Imagina um olho pesando 85 quilos. Já imaginou um olho? Um olho pesando 85 quilos é o meu peso. É o peso do pastor Davi aqui. 85 quilos é muita coisa. Para um olho é muita coisa. Aonde estaria o ouvido? Como é que iria cheirar, sentir cheiro? Como é que iria respirar? Como é que iria se alimentar sem boca? Tá vendo só o absurdo? O corpo não é só olho, não é só orelha. O corpo é o conjunto de tudo. É um corpo só, mas é um conjunto de tudo, né, que forma o corpo. Pois, do contrário, não seria corpo. Se fosse só boca, só olho, só nariz, ou somente os dois, né, só nariz e só olho, seria corpo? Não, não seria corpo. Não é isso? Então é isso que Paulo fala aqui. Não é? E a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho. Né? Por isso deixa de ser parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? Né? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes. E Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Deus colocou onde Ele quis. É o que nós falamos na semana passada. Nós falamos sobre isso. Deus fez tudo como Ele quis. Deus distribui como Ele quer, como lhe apraz. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim há muitas partes, mas um só corpo. Mas são muitas partes. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Ou seja, de tal forma que ninguém pode falar, não preciso de você. Ah, você não é importante, você eu não preciso de você. Ninguém pode falar isso. Né? Ou seja, o olho não pode falar com a mão, não precisa da mão. A mão também não pode falar que não precisa do olho. Compreendem? Ao contrário, versículo 22. Algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim,
Protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção, porque são aquelas partes que provavelmente estaríamos desprezando. Existem algumas partes que não são tão aparentes, não são tão visíveis, que a nossa tendência é desprezar. Aí Paulo fala, não, elas foram colocadas ali para a gente dar mais honra para elas, dar mais valor para elas, para que haja um equilíbrio, no corpo de Cristo. Né? Então Paulo continua dizendo, isso faz que haja harmonia, tá vendo? Entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Olha, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança, os que falam diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E aí Paulo vai para o capítulo do amor, onde Paulo também, através desse ensino do amor, Paulo vai nos ensinar qual é a motivação para governar o uso dos dons. Qual é a motivação que devemos ter para o melhor uso dos dons, que é o amor. Porque eu posso ter todos os dons, mas sem amor, o que eu serei? Nada. E é isso que esse vai ser o argumento que Paulo vai fazer, quando ele vai tratar do amor. A importância do amor. Por isso que alguns dizem que o amor é o dom maior. Mas na verdade o amor não é um dom no sentido de habilidade. O amor é o fruto do Espírito Santo. E o fruto é mais importante do que os dons. Porque sem o fruto do Espírito, os dons não terão eficácia. Eles serão mal utilizados. As habilidades serão usadas pelo orgulho humano, para se exaltar, para que a pessoa ela se exalte, para que ela se torne mais orgulhosa ainda. Então, aonde reina o amor, ali não tem orgulho, ali haverá um coração humilde, na presença de Deus, porque ali há amor. Então o amor, ele é o mais importante, porque ele é o fruto do Espírito Santo. Então, o que Paulo fala aqui para nós? Vamos ver rapidamente? Paulo fala que nós somos um corpo, e esse corpo, ele é o corpo de Cristo. Então, há um uso aqui, do apóstolo Paulo. Paulo faz um uso, dessa metáfora do corpo para ensinar, a verdade da nossa unidade orgânica. O corpo é um organismo e a igreja é um organismo espiritual. Assim como o corpo é formado por vários membros, sem esses membros não haveria corpo, da mesma forma a igreja. Sem os membros não existe igreja. Sem os membros. Então, eu não sou igreja sozinho. Existe aí umas frases de efeito aí, que algumas pessoas colocam na internet, nas redes sociais, umas frases, uns memes que o pessoal compartilha aí. Você é a igreja. Mentira!
Você não é a igreja. É nós. Nós somos a igreja. A igreja é o corpo. A igreja é a união dos membros. Né? É a união dos membros. Sem os membros, não há corpo. Então não há igreja. Então é isso. Né? Como diz aquele cântico, aquele corinho, né? Somos corpo. Não somos corpos, não. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Não é? Somos plural, corpo singular. Corpo está no singular. Mas somos muitos. Ao mesmo tempo é um e ao mesmo tempo é muitos. Por quê? Porque um corpo é formado por vários membros. Né? Então, essa é uma verdade, irmãos, em toda a palavra. É uma verdade do Novo Testamento. Nós não podemos, né, mudar essa verdade. Nós não podemos mudar isso. Né? Então, aqui em Romanos, nós temos outros versículos também. Nós vamos ler Romanos no capítulo 12. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Romanos 12, 4 e 5. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica. Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo. E todos pertencemos uns aos outros. Pertencemos. Eu pertenço a você e você pertence a mim. Se você é filho de Deus, lavado e remido no sangue de Cristo, se você é uma pessoa convertida, você faz parte do corpo místico de Cristo, é espiritual. Não tem como nós separarmos isso, irmãos. Não existe eu sozinho, sou igreja, não. Ninguém sozinho é alguma coisa. Eu, juntamente com meus irmãos, somos a igreja de Cristo, somos o corpo de Cristo, pertencemos uns aos outros. A carta aos Efésios, no capítulo 4, olha só o que diz lá. Carta aos Efésios, capítulo 4, 16. Efésios 4, 16. Aliás, eu vou ler do versículo 14. Ó. Efésios 4, a partir do versículo 14. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos ou de doutrinas, né? E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Olha, como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos vencer a luta espiritual, a batalha espiritual? Como é que nós vamos manter a sã doutrina, a doutrina que Deus confiou à igreja, que Cristo deu aos apóstolos, e confiou à igreja, né, os remidos do Senhor, aqueles que Deus ordenou a ir por todo mundo, a batizar, a celebrar a ceia do Senhor, até o retorno de Cristo. Se nós não estamos unidos, se cada um age como quer, do seu jeito, da sua maneira. Eu vou ser igreja na minha casa, eu vou ser igreja no quintal, eu vou ser igreja onde eu quero, do jeito que eu quero. Não é assim que funciona. Por quê? Porque, naturalmente, aqueles que estão divididos, eles acabam se enredando em falsas doutrinas. Daqui a pouquinho eles negam a divindade de Cristo, negam a Trindade, negam a autoridade da Bíblia e começam a negar um monte de coisa e começam a adotar doutrinas estranhas. Doutrinas que não são bíblicas, que Deus não revelou. Tem muita gente acreditando em dogma que Deus não revelou na sua palavra. Acredita em mentira, é tradição de homens, invencionices. Por quê? Porque não fazem parte, né, de um corpo, né, não congregam como deveriam congregar em igrejas,
né, igrejas que realmente proclamam o evangelho e procuram se purificar das más influências e procuram crescer no entendimento da verdade, da palavra de Deus. A igreja é o baluarte da verdade. A igreja deve ser o baluarte da verdade. Então, Paulo continua dizendo, Jesus é o cabeça, né? Não é isso que ele fala aqui, versículo 15? Né? Jesus Cristo é o cabeça. Aí o versículo 16. Ele faz, ou seja, Jesus, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Quem é que faz com que cada membro se encaixe no seu lugar? Para que haja desenvolvimento, para que haja harmonia na igreja. É o cabeça. E o cabeça é Cristo, ou seja, ele é a nossa mente. É ele que nos dirige. Ele é o cabeça da igreja. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Glória a Deus, amados. Muito bem. Então, o corpo é um, mas possui muitos membros. Ou seja, existe uma variedade? Existe variedade, mas existe um corpo só. Existe variedade, mas a igreja é uma só, que é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus, é a família de Deus. A igreja não é uma pessoa sozinha. Não é não. A igreja é formada por várias pessoas e cada uma com as suas capacidades que Deus concede, que Deus distribui como Ele quer, cooperando para o crescimento do todo, para o desenvolvimento do todo. Não é? E outra verdade que Paulo nos ensina. O corpo, né, é de Cristo, existe um corpo, existe uma variedade, um corpo só. Uma outra verdade que Paulo ensina sobre a natureza, né, da unidade cristã, sobre essa verdade, né, esse princípio da unidade da igreja, é que o que nos torna unidos, e aí, né, entra aquilo que eu já disse, que a igreja é um milagre de Deus, que é a operação do Espírito Santo. Paulo vai dizer sobre essa unidade espiritual, Paulo vai dizer que cada membro do corpo só pode fazer parte do corpo, por quê? Porque todos que são salvos, todos que são regenerados, foram batizados no ou com o Espírito Santo de Deus. Todos os membros do corpo são batizados com o Espírito Santo. Ou seja, não há nenhuma exceção à regra, né? E aqui a gente não pode usar aqueles exemplos históricos do livro de Atos, né? O livro de Atos vai mostrar, né, um batismo do Espírito de uma forma diferente, especial, né? Mas depois que a igreja foi fundada, organizada, todos os verdadeiros filhos de Deus já são batizados no Espírito Santo, né? Não precisou falar em línguas, não precisou, né, tremer o corpo, cair no chão, não precisou acontecer nada disso. É claro que algumas pessoas, quando vão se converter, algumas conversões são muito dramáticas, sim. Algumas pessoas passam por uma experiência muito forte e elas chegam até a chorar, a gritar, né? E depois elas sentem, sabe, o peso do pecado e como Deus as liberta. Algumas conversões são muito fortes, né? Eu digo na experiência emocional que eu estou falando. Mas toda pessoa convertida, quando uma pessoa, quando ela entra no corpo de Cristo, ou seja, no corpo espiritual, fazer parte do corpo de Cristo, isso antes de ser batizada, até antes do batismo, né, ou de ser aceita formalmente numa igreja local, né, ela já é batizada no Espírito Santo. Porque é a única forma da pessoa realmente pertencer à igreja espiritual, né, é pelo batismo no Espírito Santo. Não tem outro jeito. E é isso que Paulo vai falar aqui no versículo 12. O versículo 12 fala assim, eu vou ler duas versões.
né? Na NVT fala, né? Voltando lá para a carta aos Coríntios, olha, capítulo 12, versículo 13, não, versículo 13, tá, irmãos? Capítulo 12, versículo 13. Acompanhe na sua Bíblia aí. Versículo 13. Alguns de nós, olha só, alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Então, Paulo vai falar de vários grupos de pessoas. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Então, é isso. Então, o que Paulo está dizendo? Todos, não há exceção. Não importa o grupo que você pertença. Não existe essa, ó, esse grupo aqui é mais especial do que aquele grupo. Isso não existe. Todos. Não há exceção. É isso que Paulo está dizendo. Deus não faz acepção. Ah, mas isso aqui é o grupo que é batizado no Espírito. Ah, e tem um grupo que não é. Não, isso não existe na igreja. Todos, a todos foi dado. Olha só. Se você é uma pessoa convertida, né? A não ser que você precise nascer de novo. Olha só o que diz aqui. Mas todos nós, todos, não há exceção, todos os membros do corpo de Cristo, todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, né, nos batizou e nos introduziu no corpo de Cristo. Né? Aqui na revista atualizada diz assim, ó. Pois em um só Espírito, no mesmo Espírito, em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Então todos foram batizados. Então, quando uma pessoa se converte, ela é regenerada, ela nasce de novo, quando ela é convertida, ela é introduzida no corpo de Cristo espiritual. Ela faz parte do corpo. E naturalmente ela vai buscar congregar e aí formalmente ela vai ser aceita na igreja. Por quê? Porque ela foi batizada no Espírito. O Espírito Santo fez a obra. Ela foi batizada no Espírito Santo, ela foi regenerada, ela nasceu de novo, ela se arrependeu, ela creu em Jesus Cristo como seu único, né, e suficiente Salvador, como o único Senhor da sua vida. E aí, espiritualmente falando, ela já faz parte do corpo e naturalmente ela vai buscar congregar. Porque é natural que isso aconteça. Porque ela é um pecador arrependido. Ela foi salva. Essa pessoa foi salva. Né? E é isso que Paulo está dizendo aqui. Essa é a base da unidade. Né? É o Espírito Santo que opera. Né? Então Paulo diz que é um corpo e que também cada membro do corpo foi batizado com o Espírito Santo. Não há exceção. Não há exceção. Todos foram batizados no Espírito Santo. E aí ele vai usar uma outra linguagem, uma outra expressão para dizer isso. Ele vai dizer que ele vai dizer que todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo ele é comparado com uma água. Lembra que Jesus falou que quem não nascer da água e do Espírito, né? Muitas vezes na Bíblia, a água vai ser comparada com a ação do Espírito. Jesus falou, né, que a água que bebermos, que Ele nos der, né, será como rios de água viva. Né? Então ele falando da ação do Espírito Santo que viria para aqueles que creem. Então aquele que crê recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é como um rio de água viva no nosso interior, que flui, que vai fluindo, produzindo o caráter de Jesus, né? Nos humilhando, nos transformando dia após dia, nos preparando para toda boa obra. Ou seja, a salvação é um milagre. A formação da igreja, a unidade da igreja é um milagre da graça de Deus, da misericórdia divina, porque é uma operação poderosa do Espírito Santo de Deus, porque é o próprio Deus operando em nós. Né? A gente tem aqui alguns exemplos aqui, na carta aos Efésios, eu quero ler também, na carta aos Efésios,
no capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 3. Olha o que diz aqui, versículo 3. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito. Veja bem, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Para uma só esperança. Ou seja, a todos nós foi dado, né, o mesmo Espírito, e é ele que nos torna unidas. Então, o que Paulo diz aqui sobre o Espírito Santo? Né? Ele diz algumas verdades preciosas. Que o batismo com o Espírito Santo, ele acontece simultaneamente com a nossa conversão, nos introduzindo assim no corpo de Cristo. Ou seja, é na conversão que acontece o milagre. O Espírito Santo nos regenera, nós bebemos do Espírito, nós somos imersos no Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo vem habitar em nós e continua operando em nós durante toda a nossa vida espiritual, toda a nossa vida cristã. É claro que o Espírito Santo que habita em nós pode nos capacitar com um poder especial. Deus pode nos reavivar, né? Nos dar um avivamento, nos revestir com um poder especial para uma obra específica. Né? Se nós estamos buscando a Deus, buscando ser cheios do Espírito, Ele vai nos capacitar para muita coisa, para realizarmos aquilo que Deus quer que realizemos. Nós vamos ler alguns versículos aqui que fala disso, também em Efésios, no capítulo 1, aqui fala sobre a salvação e o que acontece quando nós somos salvos. Efésios capítulo 1, 13. Efésios capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14, olha só. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, olha, ou seja, no dia em que você creu, no dia que você confiou em Jesus, é isso. Quando creram em Jesus Cristo, em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo garante, ele é o selo de Deus sobre nossa vida, de que somos propriedade de Deus. Ou seja, nós estamos no mundo, né? E Deus nos selou porque somos propriedade dele. Até o dia que Jesus Cristo vir, né, sobre as nuvens com poder e glória, e ele vai nos resgatar. Né? É como se eu comprasse uma coisa, né, pela internet, eu fizesse um pedido e eu pagasse aquilo e aquilo ainda não está comigo, mas é meu. E aí eu compro um livro, ou eu compro um sofá, eu compro uma televisão, eu compro alguma coisa que eu quero. Aquilo é meu, mas ainda não chegou e eu estou aguardando até o dia que chega e eu posso desfrutar daquilo. Ou seja, é meu, está guardado, está selado, né? Aquilo é a minha propriedade. Eu comprei, mas ainda não está comigo. Né? É mais ou menos isso, né? Até o dia que chegue. Aí o correio vem, traz, né? E aí eu pego, desembrulho, é meu. Eu posso desfrutar daquilo que eu comprei, mas aquilo já era meu. Né? Então é mais ou menos isso, né? Nós somos propriedade de Deus, mas ainda nós não estamos nessa plena comunhão. Né? Um dia nós vamos cear com Ele, né? E é o Espírito Santo que garante isso, essa verdade, né, para nossas vidas. Então Paulo vai dizer que esse batismo com o Espírito é o mesmo que beber do Espírito. Né? Ele vai fazer essa comparação. Todos nós temos o privilégio de beber do mesmo Espírito, ou seja, não há exceção na igreja. Então não existe esse crente aqui não tem o Espírito Santo. Se ele não tem o Espírito, ele é um falso crente. Ele não é uma pessoa convertida.
toda pessoa convertida, ou seja, cada membro do corpo de Cristo que é uma pessoa convertida é batizado no Espírito e tem o mesmo Espírito. A diferença entre os crentes vai se dar na maturidade. Alguns são mais maduros na fé, né? E outros são mais imaturos na fé, né? É só isso. Mas todos nós temos o privilégio de beber da mesma água da vida, do mesmo Espírito Santo, né? E o batismo com o Espírito indica que a vida cristã começou. É o início da vida, né? O batismo fala do início. É por isso que nós batizamos nas águas. O batismo simboliza a união com Cristo. É o início da vida cristã. Por que Jesus mandou batizar? Porque o batismo simboliza essa nova realidade espiritual. Que fomos batizados no Espírito, nós fomos unidos a Jesus pela fé. Na sua morte, sepultamento e ressurreição dos mortos. Que está simbolizada no batismo nas águas. Então o batismo nas águas é importante, né? Porque é uma obediência a Cristo. É quando a pessoa convertida está demonstrando, está testemunhando a sua fé. De que ela realmente decidiu por Cristo, de que ela foi salva por Cristo e ela está no processo de discipulado espiritual, discipulado cristão, submisso à igreja de Cristo. Assim como todos devem estar submissos uns aos outros para o crescimento, né? Cooperando para o crescimento de cada membro, né, do corpo de Cristo. Então, amados, os dons espirituais, para a gente encerrar aqui, né, a nossa palavra, o nosso estudo, os dons espirituais devem expressar a unidade da igreja. Somos corpo, mas somos muitos, somos variados. Cada um é importante dentro do seu papel, da sua função, da habilidade de cada um. Então, amados, que o uso dos dons, que o uso dos meus dons, dos seus, que as nossas habilidades sejam apenas uma forma de expressar que nós estamos unidos e não separados. Se você for usar o seu dom, a sua habilidade, se Deus te deu uma capacidade e você sabe qual é, se você for usar, entenda isso em nome de Jesus. Faça de forma que expresse o amor que você tem pela igreja de Cristo. Por todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Não somente na nossa igreja local, Igreja Batista Memorial, mas toda a igreja ou todas as igrejas de Cristo. Porque também são nossos irmãos. Sejam aqueles que já morreram no passado, ou aqueles que virão ainda. Porque toda a igreja é o corpo de Cristo, que está sendo representada por cada igreja local, é verdade. Cada igreja local é importantíssima. É difícil conceber, é difícil entender. Uma pessoa que se afirma cristã e nega a igreja local. É muito complicado. Porque está negando todo o corpo de Cristo, toda a igreja. Essa tal pessoa está dando provas, está dando evidência de que não conhece a Deus, não conhece a palavra. Ou ela é muito imatura na fé, ou ela nunca se converteu de verdade. Porque Paulo diz que todos fomos batizados no Espírito Santo. E tivemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Que Deus em Cristo, então, né, nos ajude, amados, a aplicar isso em nossas vidas, em nossos corações. Vamos viver a nossa unidade, mesmo separadas fisicamente, mas não deixamos de estar unidos, porque somos membros uns dos outros. Que Deus abençoe, que Deus continue aplicando essa verdade em nossas vidas. Vamos orar? Obrigado, meu Deus e meu Pai, por mais uma palavra, mais um estudo, e que possamos nos preparar para outros, nos preparar também para entender e viver essa verdade na igreja, nos cultos e em todo lugar que estivermos. Possamos entender que fazemos parte de um corpo espiritual, de um organismo que é a igreja, que é o corpo de Cristo. E dessa forma possamos dar bom testemunho, possamos levar o Evangelho para que outras pessoas
se assim o Senhor permitir, possam também receber do mesmo Espírito, beber do mesmo Espírito, ser convertida, crer em Jesus e também fazer parte da igreja. Porque é um grande privilégio ser membro do corpo de Cristo. Muito obrigado, Deus. Continue nos abençoando e falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.